Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360, o seu videocast favorito que te informa. Eu só entrevisto os melhores por aqui. Aproveito esse início para agradecer quem está sempre conosco, nossos parceiros. Agradeço a Clínica de Fisioterapia Fisiolook. Eles estão aqui na Zona Leste da capital paulista, atendem várias demandas, então a reabilitação ortopédica, a neurológica, a RPG, a acupuntura, pilates, tem uma equipe pronta para te atender e resolver o seu problema por lá. Você entra em contato pelo telefone, manda ou liga no 11 2193 3583, 11 2193 3583. Encontra também a Fisiolook no Instagram, @Fisiolook, e o site www.fisiolook.com.br. Aproveito para agradecer também a Farmácia de Manipulação Empório Magistral, que está sempre aqui conosco no Diálogo 360. Todo mundo precisa ter sempre à mão o contato de uma farmácia de manipulação de confiança. E está aqui a minha recomendação para você. Então, a Farmácia de Manipulação Empório Magistral, você manda o seu pedido médico do manipulado, pode também tirar a sua dúvida, vai receber o orçamento aí na palma da sua mão, no seu celular, tudo que você precisa. A farmácia está localizada aqui em São Paulo, mas eles entregam em todo o Brasil. Entre em contato através do telefone 11 5089 5123, 11 5089 5123, também no Instagram, @Empório Magistral, e no site www.emporiomagistral.com.br. E assim a gente começa a entrevista de hoje. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Felipe Augusto Lenzin. Ele é psicólogo, especialista em transtornos alimentares complexos. Ele é psicólogo do programa de transtornos alimentares da USP há 10 anos. Dr. Felipe, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Vamos bater esse papo, porque para começar eu quero entender o que são transtornos alimentares complexos. Depois a gente destrincha e vamos conversar qual é a sua maior prática hoje, o que mais os pacientes precisam, né? Mas explica pra gente, esse complexo deixa uma interrogação para nós. Sempre fica uma dúvida a respeito do que seria transtornos alimentares complexos. Basicamente, transtornos alimentares complexos são transtornos alimentares, uma anorexia, bulimia ou um transtorno da compulsão alimentar associado a outros diagnósticos, como a depressão, uma ansiedade, um toque, entre outros diagnósticos psiquiátricos. Então, se classifica como um transtorno alimentar complexo, porque ele não é usual. É mais comum do que a gente pode imaginar? É mais comum. Por conta que se acredita muitas vezes que a pessoa só tem um diagnóstico, né? Tem uma compulsão, uma bulimia, uma anorexia, só que na maioria das vezes acaba vindo acompanhado de algum outro diagnóstico ali, comórbido, no percurso do desenvolvimento da pessoa. Aí minha pergunta, né, nesse trajeto, nesse meio de caminho, quantas vezes essa pessoa já buscou, muitas vezes, um acolhimento em saúde, né, com um profissional de saúde, médicos e não médicos, para tratar uma questão. E hoje há um retorno aí do pensamento em saúde, da medicina, de tratar o 360, tratar o todo do paciente, mas o que a gente vê é muitas famílias, muitas pessoas patinando ainda em busca do tratamento. E nem é de diagnóstico, a gente sabe da importância de fazer diagnóstico, mas a importância das intervenções, né? Perfeito. Muitas vezes uma pessoa pode demorar até 7 anos para poder chegar num tratamento especializado de um transtorno alimentar. Às vezes essa pessoa ela fica sendo rotulada como se fosse alguém chata para comer, ou uma pessoa muito obcecada com o corpo ou com a comida, ou uma pessoa descontrolada, enfim, começa a ter vários rótulos e essa pessoa acaba acreditando que ela é desse jeito e na verdade existe um problema relacionado à alimentação. Como é que esse paciente chega até você? Já tendo buscado, ele sabe, a minha questão sempre para os psicólogos é, quando a pessoa chega até você, ela traz uma demanda, ela acha que o que ela está trazendo é a demanda principal. Como que é essa descoberta, né? E eu sei que dentro da psicologia existem várias linhas, né? Então existem várias maneiras de atingir o objetivo. Eu quero saber qual que é a maneira que você trabalha. Perfeito.
Bom, tem muitas entradas do paciente em termos de consultório, né? Então, muitas vezes vai vir pacientes falando sobre alguns momentos em que come mais e outros momentos que come menos, com insatisfação relacionado a isso, e no percurso a gente descobre que tem ali um transtorno de compulsão alimentar por debaixo do tapete, né? Outros pacientes vão vir pós uma insatisfação com o corpo, teve uma separação, e aí agora é o momento que eu quero organizar minha vida, quero cuidar de mim, ou pós-nascimento de um filho. Então, depende muito, né? Essa entrada, ela pode chegar já anunciando o problema, ou muitas vezes com algo indireto, que no percurso nós vamos descobrindo que tem algum problema relacionado a peso, ao corpo ou à alimentação. E a maneira de fazer isso, né? Como é? Através de terapia cognitivo-comportamental, que hoje está muito em alta. Exato. Falar na TCC, né? Exato. A TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, é o tratamento padrão ouro para pessoas que têm transtornos alimentares, associado a uma equipe multidisciplinar. Nós vamos precisar do psiquiatra, nós vamos precisar também do nutricionista, porque nós vamos precisar de um time em saúde para ajudar esse paciente. Até porque os transtornos alimentares, se o paciente tiver alguma outra condição médica associada ou algum outro transtorno associado, vai precisar talvez de um tratamento medicamentoso, e o acompanhamento nutricional, como a gente está falando de comida, vai ser importante também ter uma nutricionista nesse time contribuindo para que esse paciente ele possa melhorar essa relação com a alimentação. Quem tem o transtorno, algum tipo, né, de transtorno alimentar, tem as emoções mais ligadas ao comportamento alimentar? Sim, nós teremos dois eixos. Nós teremos pacientes que vão sentir muito mais as emoções, e por sentir muito mais essas emoções, eles vão buscar formas e meios desenfreados para conseguir lidar com aquele desconforto emocional. E dentro desse aspecto do desconforto emocional, a comida entra como uma estratégia de regulação daquele desconforto. Pode ser um tédio, pode ser muitas vezes uma raiva ou alguma frustração, pode ter acontecido alguma coisa ao longo do dia daquela pessoa e aquele desconforto ele está ali, e como aquele desconforto ele acaba deixando a pessoa muito sequestrada dentro daquilo, um dos mecanismos que se abre seria a pessoa ficar inclinada a acabar comendo um pouco a mais ou um pouco a menos para conseguir se autorregular. Tá? Então, dentro desse percurso, a gente vai ter a tendência, né, de observar os pacientes indo para um comer muitas vezes exagerado, um comer onde tem episódios realmente de compulsão alimentar, que é diferente de um exagero, e as pessoas às vezes colocam tudo como se fosse a mesma coisa. E nós teremos um outro eixo de pessoas que vão sim, terem um controle maior, um controle excessivo, muito excessivo em relação ao que sente. E dentro desse controle eles começam a se desligar das próprias emoções e também das próprias necessidades fisiológicas, negando fome, negando sinais clássicos de fome. Às vezes a pessoa está com uma leve dor de cabeça, uma ronquidão no estômago, uma alteração no hálito, todas pistas clássicas de fome, e a pessoa fala, não estou com fome. Ela quer ficar no controle, ela quer ficar no domínio daquilo que está acontecendo com ela. Esse é um tipo de transtorno alimentar. Exato, que é mais ali quando a gente chega próximo a uma anorexia nervosa. Do outro lado, que seria o aspecto do descontrole, a gente vê mais bulimia e o transtorno da compulsão alimentar. Todo mundo que tem o transtorno da compulsão alimentar está na obesidade? Não. Esse é um mito que o pessoal, né? É um grande mito. Então, se tem o transtorno de compulsão alimentar, então come muito, é claro, é obeso. Não é. Não. Apenas 30% das pessoas que têm o transtorno da compulsão alimentar terão obesidade. 30%. Grande parte das pessoas estão com um peso normal ou um pouquinho acima, mas não chega a uma obesidade. 30% sim. Alguma explicação para isso? É muito do metabolismo individual? Não. O que acontece? Dependendo da forma que acontece no episódio de compulsão, em termos de frequência e intensidade, isso vai tendo oscilações no peso. E a pessoa ela pode, se não estiver dentro de um tratamento especializado, ir alterando esse peso até chegar numa obesidade. Entende? Então, esses 30% dos pacientes a gente até pode entender como uma compulsão alimentar mais grave.
Tá, então se tem essa alteração mais severa no peso, aí sim é mais grave. Agora, eu gostei que você falou que não é o transtorno de compulsão alimentar, que é o TCA, né? TCA, isso. Não é o exagero. Exato. Ah, foi na churrascaria e aquele dia você quis aproveitar que estava indo no rodízio mesmo, exagerou. Aham. Isso não faz diagnóstico Não, do transtorno de compulsão. de jeito nenhum. A gente tem que entender que o transtorno da compulsão alimentar é um transtorno psiquiátrico. E não é repetir uma refeição, comer um pouco a mais, não é ir um dia no rodízio, porque se popularizou essa palavra compulsão, né? Então, às vezes as pessoas falam, ai, nossa, eu tive uma compulsão. Não, não teve. Dificilmente quem teve uma compulsão alimentar vai falar abertamente que teve uma compulsão alimentar, porque o sofrimento é muito elevado, entende? Então, como é que a gente entende uma compulsão alimentar? Vão ter dois elementos chaves. O primeiro elemento é a pessoa ela comer uma grande quantidade num curto espaço de tempo que uma outra pessoa na mesma situação não aguentaria. Então, por exemplo, se você foi lá numa feijoada, por exemplo, um final de semana, né? Fez seu prato, comeu, ficou com vontade de comer mais um pouco, repetiu esse prato e beliscou um pouco, isso a gente não entende como uma compulsão. A gente pode entender como comer exagerado, só que tem um contexto, geralmente festas, datas comemorativas, as pessoas tendem a comer um pouco a mais e tá tudo bem, tá? Quando a gente fala de uma compulsão, é a pessoa, ela comer 5, 6 pratos daquilo. Entende? É um momento que ela não aguenta mais comer e ela continua comendo. Então tem que ter primeiro esse aspecto da grande quantidade associado a um outro elemento que seria sensação de perda de controle. A pessoa ela sente que ela não consegue mais parar. Ela sente como se na primeira mordida ela não conseguisse parar aquilo. Então tudo que está na frente muitas vezes vai no percurso. E muitas vezes um dos elementos aqui, né, a pessoa pode falar assim, mas aqui essa pessoa é uma pessoa que na vida ela acaba tendo esses descontroles em outros momentos de vida, sem ser a comida. Muitas vezes não. Às vezes são pessoas extremamente bem-sucedidas em vários aspectos da vida, e nesse único eixo que é da alimentação é a porta onde extravasa tudo. Entende? Então, às vezes são pessoas muito bem-sucedidas, pessoas muito inteligentes, pessoas que têm uma vida até muitas vezes organizada, e aquele pedacinho da alimentação é quase como se fosse a porta do descontrole. De tanto se controlar, uma hora se descontrola, sabe? Então isso é muito importante as pessoas terem em mente o quanto que compulsão alimentar é um diagnóstico psiquiátrico que precisa de um tratamento especializado e não tem nada a ver com comer exagerado. Tem sofrimento Muito. nesse momento ali da comida? Muito. Como tem essa sensação de perda de controle, o paciente ele acaba se sentindo falhando, fracassando, se sentindo impotente, se sentindo muito desgostoso deles mesmos, sabe? Então o sofrimento ele acaba sendo muito elevado. E é um sofrimento que muita gente não vê em pacientes que só têm obesidade. Então, às vezes, o paciente que só tem obesidade, que comeu uma quantidade ali maior, esse paciente, como ele não teve a sensação de perda de controle, o sofrimento tende a ser um pouco menor do que alguém que teve um episódio de compulsão alimentar. Porque esse paciente, ele sente como se ele não tivesse domínio nenhum frente à comida. Como se a comida sequestrasse essa pessoa. Como se ele fosse sugado e a única coisa que ele conseguisse ver, pensar e algo do tipo fosse a comida que está na frente dele. Quando você fala desse sofrimento, então, que existe, eu tô imaginando que esses episódios de compulsão, pode ser que eles não sejam vistos socialmente. Exato. A pessoa faz sozinha esse episódio. A maioria das vezes é sozinha e ninguém sabe. Tanto que pacientes que não têm uma grande alteração no peso, eles vão dizer quase como se esse fosse um segredo que não é anunciado através do corpo. Ninguém sabe, ninguém vê. E o corpo não anuncia, porque não teve ali uma flutuação tão significativa relacionada ao peso. Quando a pessoa ela começa a ter uma flutuação no peso derivada dos episódios de compulsão alimentar, aí sim é o momento que eles ficam mais tendenciosos a procurar ajuda. Porque é o momento que o desconforto corporal se anuncia, as pessoas começam a comentar, a questionar, nossa, aconteceu alguma coisa, aqueles comentários inadequados que não devem ser feitos nunca, e que a gente sabe que socialmente ainda sempre tem um ou outro que acaba fazendo comentários nessa linha. Então, a maioria dos episódios de compulsão alimentar, às vezes a família não vai saber, às vezes o companheiro, a companheira não vai saber, porque dá para ser algo velado, algo escondido.
E esse comportamento, ele pode ser de combinar, por exemplo, comidas que não combinam. Então eu acho que acho que alguns endócrinos já falaram sobre isso, né? De entender do paciente qual é esse comportamento. Você come a comida quentinha? Dá tempo de esquentar essa comida? Para você fazer esse exagero? Ou vai tudo frio mesmo? Tudo que tem na geladeira você mistura e coloca para dentro. Isso está relacionado com o transtorno da compulsão? Exato, sim, que é esse momento que tem essa urgência ou essa voracidade voltada ao comer. E aí o paciente ele pode misturar comida fria com comida quente, pode misturar doce e salgado. Às vezes, se não tem essa disponibilidade de alimentos ali, pode misturar o que tem. Porque a gente tem que lembrar que dentro desse episódio do comer não tem um prazer em si. É um momento de dor, é um momento que a pessoa está tentando regular alguma coisa que está sentindo ali debaixo do tapete, sabe? Então tem um sofrimento muito elevado e tem essa desorganização. Até tiveram pacientes que tinham ali tipicamente lugares que tem estoque relacionado a alimentos, uma gaveta ou algo do tipo, e muitas vezes pode até programar uma compulsão do paciente, ele ir tolerando as coisas ao longo do dia e sabe quando chegar em casa tem lá aquela gaveta, tem aquele momento de conforto voltado ao alimento. Então tem a busca às vezes relacionada a esse conforto, mas que não vem esse conforto, né? Cai num grande sofrimento. E mesmo que a pessoa ela programe a compulsão, dentro dessa programação ela perde o controle, ela não consegue parar. Então tem a perda de controle no percurso, tem essa desorganização no percurso, que às vezes começa com aquela gaveta e vai indo com o que tem pela frente. Você falou dessa falta de controle, eu ia trazer um outro termo aqui, eu quero que você, por favor, fale sobre isso, que é algo que dá a entender, não sei se é assim que funciona. Pode perder até um pouco da consciência nesse impulso, então a pessoa programou, no fim do dia ela vai passar num drive-thru da vida e ela estava programada para comer o quê? Um lanche, né? Então, um lanche, um combo, né? É uma quantidade ali que é uma refeição, Exato. Né? Não vamos falar do valor nutricional desse alimento, mas é o que socialmente é muito bem aceito, né? Um desses. E aí, essa era a programação, mas chegando lá, 2, 3, 4, e isso me parece até um pouco dessa perda de consciência, e no final, você não sentiu o sabor daquilo, como se você não tivesse aproveitado. Exato. E pergunta, vem o arrependimento logo após? Sim, vem um arrependimento, vem muita culpa, vem uma tristeza muito grande, e essa pessoa ela perde essa capacidade muitas vezes de ter esse limite, de tomar uma decisão, às vezes de conseguir pensar numa outra coisa. Durante o impulso relacionado ao episódio de uma compulsão alimentar, a pessoa se sente completamente sequestrada por aquilo. É como se não desse para pensar numa outra coisa ao mesmo tempo. Capacidade cognitiva reduz, né? Capacidade de conseguir direcionar a ação para uma outra coisa, às vezes fica muito difícil, a ponto de parecer que aquela é a única opção. Bom, o tratamento com psicólogo é fundamental, a gente já sabe, a gente vive hoje uma epidemia de transtornos da saúde mental, né? Então, nunca é só uma coisa, todo mundo tem um pouquinho a mais de ansiedade, que precisa, de repente, buscar essa ajuda, ou outras situações que deixam a pessoa disfuncional. Nunca é uma coisa só. Minha questão é, mas eu já vou ao psicólogo, eu faço a terapia, porque eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizado. O colega que está trabalhando a ansiedade, ele consegue identificar isso? Porque num cenário mais grave, vai precisar encaminhar para o médico. Já a gente vai falar das linhas de condução aí desse tratamento, mas em alguns casos pode até ser recomendado o uso de remédio, né? Como é isso? Um problema que se apresenta ali nunca
é uma descoberta, né? Fazer terapia Sim. é uma descoberta sobre a gente mesmo e também do profissional descobrindo a gente, Perfeito. né? E aí, nesse meio do caminho, você percebe alguma coisa, opa, não é só ansiedade aqui, esse episódio chamou atenção. A pessoa, é um segredo, né? A pessoa não fala mesmo pro psicólogo, ela não fala nem pra ela mesma, né? É que a vergonha é muito elevada. Às vezes é difícil o paciente ele conseguir falar em voz alta o último episódio que teve. Por vergonha, por culpa, por medo, às vezes até do psicólogo julgar. Às vezes o medo é tão grande que até num ambiente seguro, um ambiente protegido, a pessoa tem receio de falar isso em voz alta. Né? Então o que ocorre? No percurso do tratamento é o momento que nós vamos tendo uma profundidade de entendendo exatamente como as coisas acontecem naquela individualidade. Claro que se a gente percebe um transtorno alimentar comórbido ali com transtorno de ansiedade e que precisa de uma atenção mais elevada, a gente sempre vai recomendar um tratamento especializado. Porque a gente tem no mundo 70 milhões de pessoas com transtornos alimentares. Né? A cada ano, a incidência vai aumentando 6% a mais. Então, hoje, com o advento das redes sociais, hoje, Instagram, TikTok, né? Só corpo e comida o tempo inteiro, todo mundo nessa vida, querendo mostrar essa vida perfeita, isso vai adoecendo as pessoas cada vez mais. Né? Então, se caso, num primeiro momento, no percurso ali, se percebe um transtorno alimentar. Esse transtorno alimentar, mesmo no atendimento psicológico não especializado, nota-se que está tendo uma baixa resposta. Esse é o momento de procurar um tratamento especializado, que envolve toda essa equipe. Psicólogo especializado, nutricionista e também um psiquiatra. Qual a aderência da pessoa a esse tratamento multi? Porque a gente sabe que cada um tem a sua especialidade e a gente precisa pegar o melhor de cada profissional, mas é difícil a pessoa aderir ao tratamento muitas vezes, não? Sim, sim. Nos transtornos alimentares, a ambivalência ela é muito presente. Né? Então, vai ter pacientes que vão estar dispostos a fazerem o tratamento, ao mesmo tempo vão ter muito medo. Medo de abrir mão do controle, medo de abrir mão daquela dieta restritiva da blogueira X, né? Medo do corpo ter alguma flutuação. Então, essa ambivalência faz parte do próprio percurso. No geral, a gravidade, quanto mais grave, pode ter níveis maiores de resistência, só que, ao mesmo tempo, a gente acaba vendo que, no percurso, o paciente ele vai tendo esse alívio de ir se distanciando, se descolando do transtorno alimentar, que é esse momento que ele se firma um pouco mais, sabe? Então, no começo, a ambivalência faz parte, a gente já entende isso como percurso, sabe? Depois que esse paciente ele começa a perceber que os episódios de compulsão estão cessando, que esse paciente não está se checando tanto no espelho, que esse paciente já consegue se expor melhor em relação ao próprio corpo, sem necessariamente estar dentro de um peso ideal, socialmente ou algo do tipo, aí sim a gente nota que começa o trabalho a ficar mais vinculado. Que a gente falou, você está falando bastante do transtorno de compulsão alimentar mais complexo, mais grave, levando a quadros de obesidade, que obesidade é uma doença no mundo inteiro, exato. Muito prevalente, crônica, recidivante, por isso o desafio muito grande, né? Mas esse paciente, essa pessoa que não sente os sinais de fome, que também tem um transtorno alimentar ali, que negligencia isso, que acha que tem o controle, né? Porque essa sensação de controle, sobre o que a gente tem controle exatamente nessa vida, né? A gente não tem controle sobre nada. E essa sensação, né, de estar, isso causa muito sofrimento. Eu tô, né, tentando imaginar, me colocar no lugar dessa pessoa que sofre desse jeito, mas se a gente pensar mesmo a questão da ansiedade, né? Porque o que é a pessoa muito ansiosa? Exato. Ela quer controlar tudo e sofre tanto, doutor, sofre demais, porque não dá para ter controle e nem seria bom se tivesse também. O que ia surpreender a gente, né? Porque se a gente não tiver o dissabor, a gente não entende o sucesso, né? Sim. Se a gente não viver um dia triste, a gente não valoriza os dias felizes. Então, é curioso isso, como grande parte da população sofre com essas questões, que também não buscam essa ajuda muitas vezes. Não, eu consigo, até para buscar o psicólogo, né?
Não, eu tô no controle, não, mas existe um profissional que vai te ajudar. Acredito, eu quero pedir sua opinião. Melhorou depois da pandemia a questão do acesso e o entendimento da importância da busca por saúde mental. A gente entendeu que sem saúde mental não adianta nada, né? Passamos por momentos difíceis e quem tinha uma saúde mental melhor, sofreu também, mas sofreu menos. Como é que tá isso hoje? Como é que você tem visto esse acesso, tanto de idade dos teus pacientes, de homens e mulheres? Mulheres, teoricamente, procuram mais ajuda de saúde, né? Sim. A pandemia explodiu os casos de transtornos alimentares. Então, a gente teve um boom muito grande, tanto no hospital como também no consultório. A idade de abertura de quadros de transtornos alimentares, por exemplo, a anorexia, tipicamente na pré-adolescência. Então, é um período muito sensível, muito sensível. É um momento que está se construindo uma identidade, é um momento onde essa menina ou esse menino, eles estão buscando ali se sentir no mundo, né? Então, é um momento que eles querem ser vistos, amados, pertencentes, reconhecidos, e às vezes podem cair na armadilha como se o corpo proporcionasse isso, sabe? Então, pré-adolescência e adolescência, início da adolescência, é um momento ali de maior vulnerabilidade para a anorexia. No percurso, a adolescência em si, início da fase adulta, nós vamos ver bulimia e também o transtorno da compulsão alimentar, tá? Que pode chegar um pouquinho mais tardio em relação à anorexia. E são diagnósticos que, na compulsão alimentar, na bulimia, a busca de ajuda é muito por conta dessa perda de controle. Então, o paciente ele vem com esse sofrimento de eu não consigo mais controlar, a compulsão dominou a minha vida, eu preciso realmente de ajuda, eu não posso mais ter nada dentro da minha casa, então o sofrimento é muito elevado. Do outro lado da moeda, a gente vai ter os pacientes que vão ter esse controle excessivo, né? Onde eles controlam tudo que é ingerido. Calorias, controlam peso, controlam de um jeito que a gente nota que ultrapassa o que seria sustentável. Então é aquela pessoa que vive em dieta, é aquela pessoa que não se permite sair das regras alimentares e vão engessando isso de um modo que ultrapassa toda e qualquer recomendação nutricional. Então toda dieta, muitas vezes, ela é baseada em alguma recomendação nutricional. Esse público de pacientes que tem um controle muito excessivo no comer ou uma anorexia, você vai ver regras que eles vão colocar para eles mesmos e sofrem muito decorrentes de regras que não estão baseadas em nenhum princípio de saúde. Entende? Comendo o mínimo possível e com isso adoecendo, tendo questão clínica, precisando de internação, tendo risco de parada cardíaca. 20% dos pacientes com anorexia morrem. Essa é uma realidade do nosso país, que não é dito, né? Então, quando a gente olha essa população, esse fenômeno, né, de a pessoa que é super fitness, controla tudo, que todo mundo fica uau, cuidado. Cuidado, porque você pode estar se inspirando no transtorno alimentar de alguém. Entende? E aí, esse tipo de transtorno, quando ele tá no mundo fitness, quando ele envolve academia e uma alimentação, entre muitas aspas, saudável e controlada, isso se torna, ou mesmo quem tem o transtorno de compulsão alimentar, mas que não engorda por conta disso, se torna um transtorno invisível. Dá pra usar essa palavra? Sim. Que fica mascarado por trás da perfeição que é vendida nas redes sociais, né? E isso, as pessoas compram muito isso. Tem inúmeros pacientes que têm anorexia nervosa que estão nas redes sociais e que são extremamente incentivadas, né? As pessoas não sabem o que acontece por trás dos bastidores, entende? Aquela foto que está ali não é a representação do que essa pessoa ela passa, entende? Muitas daquelas meninas não gostam do próprio corpo, tem crises de ansiedade, e você vai olhar os comentários, só comentários todo mundo endeusando aquela pessoa, entende? Ninguém sabe a dor que está por trás dessa foto. De algum jeito também ela se nutre desses elogios, né? Super. Ela precisa desses elogios. Se esses elogios não vêm, ela piora, né? Ela nutre. Então lembrar que rede social é sempre um recorte. Agora tem a questão dos filtros, que parece que não tem mais muitos filtros que mudam demais o rosto das pessoas, né? Acho que também isso traz um pouco mais para a realidade, para que as pessoas possam gostar de quem elas são, né? Tem uma série de ferramentas para a gente fazer para melhorar. Né? Você não tá satisfeito, então boca, tem botox, né? Tem tratamentos para pele, mas não tem pele perfeita,
não tem pele sem textura, né? Isso já acaba mudando. Um monte de filtros corporais também, e pessoas que mexem ali na foto, não postam a foto como ela vem. Sempre tem que mexer um pouquinho, nunca tá perfeito. E mesmo corpos que todo mundo diria, são perfeitos esses corpos, né? A pessoa não tá satisfeita com aquilo. Eu falei do transtorno invisível, mais difícil, então, dessa pessoa. Tanto dela reconhecer, quanto de alguém da família. Porque o obeso é desleixado. Mas essa pessoa que é magra e sofre também, porque também tem um transtorno, é disciplinada. Exato, é elogiada. Todo mundo quer saber, eu queria ser que nem você, o que você faz, me ajuda. E por trás do bastidor, essa pessoa ela sofre muito mesmo, né? Sofre por elementos básicos. Fome é uma das formas mais genuínas do nosso corpo se comunicar conosco. E para essas pessoas, fome é como se fosse o pior pesadelo, entende? Não querem sentir fome, têm raiva por sentir fome, se batem quando sentem fome, entende? E aí você fala, meu Deus, isso realmente acontece? Acontece, essa é uma realidade. E aí que nós temos que tomar cuidado, porque essa era fitness, ela trouxe alguns elementos muito problemáticos para a história toda, né? Uma pessoa que vive em dieta, só comendo frango e salada, isso não é ser saudável, entende? Uma pessoa que é obcecada com o peso de uma forma que não pode ser modificado nada, isso também não é saudável. Uma pessoa que fica se pesando excessivamente, que vive em dieta, uma pessoa que tem crise de ansiedade se não for na academia, ou que fica muito culpada porque não foi na academia, ou numa festa de aniversário não se permitir comer um pedaço de bolo, nada disso é sobre saúde, nada disso é saudável. Só que é vendido como se fosse. Essas pessoas têm filhos e o vocabulário dessa casa com crianças pequenas já pode, eu acredito, influenciar, porque também o exemplo, né, é a única forma de convencer alguém através do exemplo. É como as crianças vão se espelhar nesses adultos. O vocabulário, às vezes a criança não fala nada, mas fala caloria e dieta. Né? As primeiras palavras ali que a criança aprende são essas voltadas para esse mundo, academia, treino, das calorias, da alimentação, não pode, doce Pode nem açúcar. pensar, isso. Nós não estamos aqui falando que pode comer a torta direito, não é isso, mas o equilíbrio, né? Às vezes vale a pena você comer o bolo que a sua avó preparou, porque sua avó não vai viver para sempre, né? E você tem que aproveitar esse momento com a família, relaxar. Ela fez para você, olha que delícia, né? E às vezes vai ser o dia que você vai sair ali da dieta e tudo bem. Não pode mexer tanto com a pessoa dessa forma, mas achar esse equilíbrio não é fácil. Porque muitas dessas pessoas, acredito, elas pensam que se elas saírem um pouquinho, foi tudo por água abaixo. E eu não sei se elas não passariam a se comportar realmente de um jeito diferente, tendo quebrado essa disciplina tão rigorosa. Exato. Que é essa obsessão pelo controle, né? Então, por exemplo, todos os alimentos, nenhum alimento vai ter esse poder engordativo de emagrecer por si só, né? E os alimentos também, todos eles terão seu espaço na mesa. Então, o bolo vai ter o momento do bolo, vai ter o espaço do bolo, né? Só que foi sendo demonizados os alimentos de uma forma que as pessoas têm medo de comer, né? Tem medo, posso comer isso, posso comer aquilo, mas tem muito carboidrato. As pessoas perderam as referências e as pessoas estão mirando em referências que não estão associadas à saúde, entende? Então, a dieta da blogueira é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Só porque a blogueira faz essa dieta e aí tem aquele corpo XYZ que é o modelo a ser seguido. A gente tem que tomar cuidado porque pode ser alguém que não está bem com a própria alimentação e com o corpo, né? A gente não sabe por trás dos bastidores o que acontece. Então, o grande elemento aqui a primeira coisa, as pessoas elas terem em mente que todos os alimentos vão ter um momento e vão ter o seu espaço, né? Não existe alimentos proibidos, alimentos permitidos, eles terão ali os seus momentos em si. Dentro disso, se alguém, né, começa a ter um medo do comer, se a pessoa começa a ter uma evitação de, por exemplo, ir em festas comemorativas como um aniversário por conta do bolo de chocolate, já é algo para começar a pensar na relação que se tem com o corpo. Eu tenho pacientes que vão em festas de aniversário e que não comem, entende? Que levam ali a própria marmita para comer no banheiro,
Entende? Então isso não é saudável. Do ponto de vista psicológico e também do ponto de vista físico, não é saudável. Porque o alimento ele é contextual, né? E claro que a gente pode estar falando aqui de uma fase que você tá ali precisando perder peso e se deixar, a gente tem aniversário e festa todo final de semana, né? Então, você janta ou almoça antes de ir, aí, né? Porque aí você come ali só um outro salgadinho assado, mas você tá na festa, você tá aproveitando, você não vai levar marmita pra comer no banheiro, porque aí isso porque aí isso também já denota uma coisa aqui, você não tá confortável fazendo isso. Você não tá confortável fazendo isso, você não tá bancando essa escolha também, né? Você tá fazendo escondido. E aí isso tira todo mundo do conforto, na verdade. Eu vejo as famílias, às vezes, preocupadas, pais preocupados com o comportamento. Você falou da adolescência, da situação que pode começar ali na adolescência. A adolescência é intensa porque é um período curto, né? Acho que é tão curto que é muito intenso. E aí são muitas situações passando ali, os pais hoje com a era de internet, existe hoje uma privacidade, a individualidade, então, diferente da nossa época, que não tinha conversa, né? Não tem essa de vai ficar no quarto, nós temos festa da família, tem que ir, né? Hoje essas coisas mudaram também, até esse acesso e essa troca com os pais e a família. Então daí minha preocupação de quando é o momento de buscar, e se essa pessoa é um adolescente, ele ou elas não querem ir para essa terapia, existe uma estratégia para levar, existe uma maneira de acessar essa pessoa mais difícil. Eu falei da adolescência, mas adultos também. Eu consigo, eu faço. Não é pra tanto, eu tô bem. De novo, sempre querendo controlar, né? Sim, super. Por isso que acho que o primeiro elemento são sinais de alerta, né? Então, por exemplo, a pessoa começar a comer escondido, não conseguir mais comer com a família, a pessoa começar a esconder muito o corpo, então os adolescentes só usar moletom para não mostrar o corpo, né? A família já não sabe mais se esse adolescente comeu ou não, esse adolescente está falando excessivamente sobre peso, corpo, falando muito sobre dieta, tudo isso são sinais de alerta para uma relação já um pouquinho difícil com a comida. Principalmente quando a gente vê adolescentes eutróficos, adolescentes que têm um peso que está dentro da faixa e falando sobre fazer uma dieta. Por que esse adolescente ele quer fazer uma dieta? Né? O que está acontecendo ali? E mesmo um adolescente que não esteja dentro de um peso adequado para sua faixa etária, a gente também vê a forma dessa dieta. Porque hoje as pessoas elas acabam acreditando que dieta é simplesmente fazer uma redução em relação às quantidades, mas a gente tem que tomar cuidado, isso altera comportamento. Né? Isso altera o humor, isso altera a concentração da pessoa, isso altera a socialização daquela pessoa. Então já tem que tomar um pouco de cuidado, não é só mexer, vamos trocar isso aqui, vamos. Isso precisa ser cuidadoso. Né? Se a gente pensa em tratamentos sérios, não se mexe nas coisas dessa forma, porque vai ter. Então aquele adolescente, ao invés dele, através dessa dieta, ele começar a ter uma relação melhor com o corpo, ele começa a ter ódio em relação ao corpo. Ele começa a ter uma relação mais difícil ainda com o corpo. Então se mirou ali na busca de uma saúde e está acertando no ódio ao corpo. Então esse é um dos cuidados, esses sinais de alerta. Como falar? Através desses sinais de alerta, se perceber esse adolescente ou esse adulto um pouco mais ansioso, talvez antes de já falar sobre um tratamento, poder trazer um pouco à tona, né? Percebe que você está mais ansioso com a comida, está mais evitativo, tem alguma coisa acontecendo, você quer falar sobre isso, para começar a abrir conversas. Porque aqui no Brasil, né, se a gente fala já diretamente para alguém buscar ajuda, pode soar como ofensa. Né? A gente vai tentar abrir primeiro uma conversa sobre isso, para poder pegar esse gancho, se tiver o reconhecimento dessa outra pessoa em relação àquilo que você está ajudando ela a nomear, para procurar ajuda. Mas num primeiro momento é abrir conversas. O diálogo, né? Na verdade, conversar sempre, abrir essa conversa, ter esse espaço. E tem situações que trazem um alerta que podem mudar o comportamento da família. Então, às vezes, uma família que come muito mal, uma família que tem uma alimentação pobre nutricionalmente e que pode fazer escolhas melhores para ajudar, já que isso está se tornando importante para esse adolescente, para esse filho ali em crescimento, né? Pediatra pega muito no pé dos pais hoje, né? Para cuidar dessa questão, tem as recomendações, as orientações.
Então, legal, abrir a conversa e buscar. Fui até o psicólogo. Quero buscar o tratamento, não sei muito bem qual é a questão, mas tô lá que é para descobrir também. Não passei antes no médico e tive nenhum tipo de diagnóstico, eu só tô lá porque tô chateada, não tá legal esse comportamento. Às vezes o marido, a esposa, a mãe, o pai, alguém alertou e você é aberto a passar com profissionais da saúde, você foi lá, passou no psicólogo. Dá para estimar um tempo de tratamento e outra. Eu sou mãe, não quero trazer a figura da mãe como causadora de problema aqui, mas eu sei que os pais em geral, né, mas principalmente a mãe, a figura materna tem sempre um peso muito grande, às vezes sem querer, porque a gente tem nossas crenças limitantes também, né? Porque a gente foi criado de uma maneira, a gente pode acabar, na melhor das intenções, provocando problemas que eles vão descobrir depois, né? Na verdade. E eu sou mãe, não tô trazendo a figura da mãe aqui, mas eu sei que na psicologia a figura da mãe é muito forte, né? Sim, é muito forte. E talvez até para acalmar você e todas as pessoas que estão aqui, nenhuma família é culpada pelo transtorno alimentar do filho em si, tá? Então, a gente não tem nenhuma evidência que uma família consegue causar um transtorno alimentar. Claro que essa família, dependendo das regras que tem, as crenças, se é uma família que é muito antenada em esse peso, corpo e alimentação, pode ser que essa criança, esse adolescente carregue uma crença ou outra, mas para desenvolver o transtorno alimentar precisa ter outros eixos. Perfeito. Precisa ter um aspecto genético, de personalidade, de temperamento daquela criança, né? Já ser uma criança também um pouquinho mais rígida, um pouquinho mais controladora, entende? Então vai ter elementos multifatoriais. Às vezes tem algum trauma na história toda, né? Que pode também contribuir para uma relação difícil com o corpo. Então, é multifatorial o desenvolvimento de um transtorno alimentar. A gente não consegue afirmar que uma família causou um transtorno alimentar. A família, ela não é culpada pelo transtorno alimentar do filho, só que essa família ela é responsável por nos ajudar no percurso do tratamento, né? E quando eu digo isso, é ajudar a entrar nessa mudança da mentalidade. Entender que existe uma individualidade em relação ao corpo. Corpo é que nem cor de pele, tamanho de dente, tipo de cabelo, cada um vai ter o seu. A gente tem um estudo que mostra que existem mais de 232 tipos de corpos. Não tem como a gente padronizar num biotipo que nem é o nosso, né? No biotipo europeu ou de uma blogueira específica. Então a gente vai precisar tomar um pouco de cuidado com isso. Porque cuidados com a saúde são para todos, mas em transtornos alimentares não é sobre saúde, é sobre essa obsessão relacionada a um padrão específico, a controle desse corpo, a controle sobre o que come, ao descontrole que vem muitas vezes como um alívio frente a esse controle tão forte, sabe? Essa não permissão e a compulsão vem para a pessoa se rebelar frente a todo esse controle, que às vezes pode ser dessa pessoa, pode ser do ambiente. Às vezes pode ser um ambiente super controlador, que não permite falhas, erros, não permite uma alimentação que não seja aquela super perfeita. Então esses são os cuidados. A ideia é a gente ir criando ambientes protetivos, né? Então sempre quando a gente recebe a família, a gente quer que eles sejam aliados na cura desse transtorno alimentar. E quando eu digo cura, se tornar ambientes protetivos em não fazer comentários sobre corpo, não julgar o valor da pessoa em relação ao corpo ou em relação à alimentação. A gente vai entender esse processo da alimentação para essa criança, adolescente, esse adulto ter uma relação melhor com aquilo, né? O alimento, ele sair daquele lugar da ansiedade, ou aquele lugar da culpa, ou aquele lugar da condenação, sabe? A pessoa ela poder ver o alimento como ele é, sem tantos adjetivos, né? Então a gente traz a família porque eles podem nos ajudar muito nesse aspecto protetivo, muito mesmo. E os pais se empolgam no percurso, né? Então é muito bacana o poder que isso tem na transformação também das famílias. De muitas mães começarem a se questionar, nossa, eu não percebia, mas isso aqui escapava, minha relação também não era tão fácil com a comida. E agora vou aproveitar essa oportunidade para, além da minha filha, do meu filho passar por isso, eu também vou cuidar de mim. Então pode ser algo da gente mexer nesse sistema, né? De um modo que eles juntos possam se unir para se cuidarem, entende? E não viver tão presas nesse padrão, nesse ideal que não existe, esse ideal de beleza. Se você pudesse estimar um tempo de tratamento, o que você diria? É muito variável, doutor? Normalmente é porque vai depender do diagnóstico em si. Quando a gente pensa em transtorno da compulsão alimentar,
1 ano e pouco, 2 aninhos, a gente vê que a pessoa, talvez algo mais assertivo em termos de tempo de tratamento é sair da fase aguda. Né? Então, por exemplo, fase aguda de compulsão, talvez 8 meses, 9 meses, sai dessa fase aguda. Não está curado em relação ao transtorno da compulsão alimentar, ainda vai precisar ter um segmento, né? Mas já sai daquele descontrole tão intenso que era. Né? Quando a gente pensa em anorexia, pode durar até 1 ano ou até mais, para ter essa estabilidade. Né? Bulimia, ali muito próximo ao que a gente entende também de anorexia. Então, esse tempo de sair da fase aguda, ele é muito individual, e o tempo ele vai depender da gravidade. Né? Então, se esse paciente está com baixo peso, pode ser que o tratamento vai ser muito mais longo. Se esse paciente está com peso acima, a primeira coisa, a gente tem que tirar da frente a compulsão alimentar, que vai ser essa pedra no sapato, né? Então, esse paciente ele pode fazer de tudo para emagrecer. Enquanto eu tiver a compulsão, isso destrói qualquer tipo de resultado em relação a emagrecimento ou algo do tipo, mesmo que faça uma cirurgia bariátrica. Entende? Então, nós temos lá na USP um grupo só de pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e que tinham compulsão alimentar não tratada e que agora tem um peso igual ou maior do que do dia que fizeram a cirurgia. Então, a gente já sabe que compulsão alimentar é algo que todas as vias de emagrecimento têm um poder de destruir. Seja cirurgia, seja uma dieta, seja um lugar X, enfim, ele tem esse potencial. Então, por isso que a gente mira em tratar o transtorno alimentar. Depois que tratou o transtorno alimentar, aí a gente pensa, se esse paciente tem um peso um pouco mais acima, a gente pensa o que nós vamos fazer de um jeito cuidadoso para não ativar o transtorno alimentar novamente. Tá, então essa pessoa que está em tratamento ou atingiu o objetivo do tratamento, que eu não sei se dá para falar cura 100%, mas ela está sempre mais suscetível a ser acionada por gatilhos, é isso? Exato, a gente tem, assim, essa palavra cura às vezes é muito forte na psiquiatria em si, na saúde mental, né? Mas nos transtornos alimentares sim existe cura. Tá. Então tem pacientes que ficam completamente sem sintomas em relação ao transtorno alimentar. Então por isso que quanto mais cedo procurar ajuda, melhor. Né? Então a cura existe para transtornos alimentares. Então tenho pacientes que, por exemplo, há 8 anos atrás fizeram tratamento, hoje depois de 8 anos não tiveram nenhuma recaída, não estão mais obcecados com o corpo, estão em outro momento de vida. Né? Só que como a palavra cura ela é muito polêmica, muitas vezes a gente vai usar um outro termo que seria remissão. Remissão é mais fácil a gente conseguir o quê? Contabilizar. Porque talvez não vão ser todos os pacientes que vão chegar nesse lugar da cura. Só que grande parte dos pacientes conseguem ter remissão. Melhora dos episódios, conseguem ter um peso normal sem ficar numa desnutrição, conseguem não ter mais aqueles comportamentos desesperadores, seja eles de atividade física ou qualquer outro comportamento. Então a gente consegue falar mais cientificamente sobre remissão. Mas a cura existe nos transtornos alimentares. Que legal! Então, na verdade, no tratamento, com o tratamento, você mira na cura. Sempre. Você mira na cura, mas já há uma boa satisfação e um bom entendimento e você atinge uma boa expectativa ali quando os sintomas já cessam, pode até ter recaída, mas entrou na fase que você chamou de remissão, mas a mira tá na cura. E existe, e é lindo ver o processo, né, de recuperação dos pacientes, quando eles chegam nesse lugar da cura. É difícil, é sofrido, pode demorar muitos anos, mas sim existe esse lugar. Né? E para isso, acho que algo importante é tornar o transtorno alimentar em algo desnecessário. Essa é a grande sacada. Porque o transtorno alimentar ele vai entrar num encaixe, muitas vezes, como se fosse uma forma de enfrentar a vida, como se fosse uma forma para lidar com aqueles problemas ou com aquilo, quer dizer, difícil conseguir dar conta, entende? Então, tornar o transtorno alimentar desnecessário é o primeiro preditor de cura desse paciente. Só que para isso vai precisar mergulhar exatamente a troco de que esse transtorno alimentar está ali. Entende? Então, ele vai estar ali para trazer um conforto, ele vai estar ali para a pessoa sentir que tem um controle de algo da vida, sendo que as outras áreas da vida ela sente que não tem controle nenhum, vai estar ali no lugar muitas vezes para lidar com alguma emoção que é difícil ou com algum trauma. Então, a gente vai precisar mergulhar nisso para tornar o transtorno alimentar desnecessário. Ele não ser algo que vai resolver algo para aquela pessoa. Entende? Nesse sentido, muita gente pensa numa substituição. Então, no momento que você teria ali uma compulsão alimentar, então, vamos correr.
Uhum. Existe esse pensamento de troca, e aí eu dei uma troca, falei uma coisa saudável, né? Uhum. Que seria uma atividade física ali, naquele momento, que daria a vontade de fazer a compulsão. Mas dá para pensar que em tabagismo, alcoolismo, outras compulsões, né? Por compras, enfim. Existe essa troca, existe às vezes uma necessidade de trocar uma compulsão pela outra? Pode acontecer, só que aí, de novo, é o mesmo eixo, é o mesmo impulso, só que ao invés dele vir com a roupa da compulsão, agora ele trocou de roupa e veio com uma outra roupa. Mas é o mesmo problema. Você está tratando o É o problema. mesmo problema. Então a gente vai sempre mirar o quê? Nesse impulso e ajudar o paciente a conseguir tolerar esse impulso, reconhecer esse impulso, cuidar desse impulso, sentir com segurança para ele não precisar ir na direção de uma urgência de algo para dar conta desse impulso ou dessa emoção desconfortável. A ideia é a gente entrar. Por que esse impulso apareceu agora? O que ele está tentando resolver? Por que agora essa vontade de comer desse jeito? Ou de não comer dessa forma? Entende o que eu estou dizendo? Ali é o momento que nós vamos entrando para ajudar esse paciente a ir quebrando esse elo de sentir e agiu. Pensou e agiu. Entende? Tem um espaço entre o sentir e agir. E é aqui que a gente tem que entrar. Entende? Você vai treiná-lo a agir nesse espaço de tempo. Exato, exato. Porque a vontade vai estar ali. Como tem um diagnóstico ou tem um histórico de vida muito longo em relação àquilo, a vontade vai estar na mesa. E o problema não é a vontade, o problema é a ação. É o que você faz quando essa vontade vem. Exato. Porque ele não vai ter controle sobre essa vontade vir ou não. Só que como vai reagir, aí está um pouquinho mais na mão do paciente. Entende? E é aqui que nós vamos entrar para ajudar ele a como reagir. Entende? Nesse processo aí de tratamento, encontros semanais são suficientes? Depende da gravidade. Então, por exemplo, se é um paciente que não está com baixo peso, a gente recomenda uma vez por semana, tá? Com psicólogo, nutricionista, muitas vezes vai precisar ter uma vez por semana e depois começa a espaçar. E com o médico vai depender, às vezes uma vez no mês e por aí vai. Se é um paciente que está com baixo peso, vai precisar de cuidados mais intensivos, porque pode ser que precise de alguma internação aguda, porque esse paciente pode ter risco, né, de parada cardíaca, de deficiência nutricional, de outros elementos. Então, aí o tratamento tende a ser um pouco mais intensivo, às vezes 2 vezes na semana, né, o médico mais perto desse paciente, então vai depender um pouco dessa gravidade. No geral, é uma vez por semana, dentro de um time de tratamento multidisciplinar, que a melhor resposta é quando tem os 3 profissionais, entende? É a melhor resposta que nós temos hoje, psicólogo, nutricionista e médico, juntos, entende? Legal. Para você ver a gravidade. Acho que isso é importante a gente entender. Quando a gente fala de transtornos alimentares, não é essas rotulações que a gente comentou aqui, né? É algo sério, é algo que precisa de tratamento especializado. São transtornos psiquiátricos, não se resolvem sozinhos, entende? Muito pelo contrário, quando a gente vai ver o percurso de evolução de pessoas com transtornos alimentares não tratadas, a cronicidade é muito alta, entende? Pessoas que tinham tudo para sair do diagnóstico, pessoas que tinham completamente condições de ter uma vida muito boa e que hoje são aprisionados em peso, corpo e alimentação. Dá para dizer qual que é a associação mais comum junto com esses transtornos alimentares? A gente falou tanto do controle e você falou de TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. A gente só ficou muito na nossa cabeça que TOC é a pessoa que confere 1000 vezes se fechou a porta, que volta, já tá no meio do caminho, volta para ver se desligou o gás, né? Mas existem pensamentos, né? Então, quando tá à mostra, é fácil de você identificar, né? Isso pode incomodar até a própria pessoa, mas quando se trata de pensamentos, é o invisível, né? Perfeito. A associação do TOC vai ser mais com pacientes que têm anorexia por conta desse eixo de controle excessivo. Tá. Esses pensamentos super obsessivos, dessas regras que vão colocando. Então, a checagem, né? Então, eles vão ter checagem em relação ao corpo, quanto comeu, ao número relacionado às calorias. Então, vai ter todos esses rituais que a gente conseguiria ver ali em relação à limpeza ou em outras coisas, porém, muito destinado à alimentação e corpo. Entende? E aí o que ocorre? A anorexia em si, ela já carrega esse controle. Então, com o TOC fica muito mais difícil e por isso precisa realmente de tratamento especializado, né? No geral, as comorbidades comuns, que seriam outros diagnósticos associados, vão ser depressão. Então, às vezes a depressão pode ser um diagnóstico pré-existência de um transtorno alimentar ou também um transtorno de ansiedade, tá? Então, às vezes, na maior das vezes, depressão, quadros do humor.
Então, adolescentes que já têm sintomas depressivos, que esse humor já flutua muito, pode ser que tenha abertura no percurso, tá? Pode ser que tenha. Então, a gente vai ter o quê? Diagnósticos mais comórbidos vai ser depressão e ansiedade, tá? Esses outros, toque, aí vai depender de outras conexões ali. Mas o clássico vai ser depressão e ansiedade. Você falou que um tratamento coadjuvante aí que pode ser utilizado, que, né, pode haver a recomendação, é o tratamento medicamentoso. E às vezes a pessoa recebe a receita do remédio através do médico e fala, o remédio vai dar conta disso aqui. Eu não vou fazer o acompanhamento multidisciplinar, não, porque eu vou tomar remédio. Aí mora um grande problema. Exato. Porque você não pode parar de usar um remédio controlado do nada. Existem protocolos para fazer isso. E ninguém, vamos combinar, ninguém quer ficar dependente do uso de remédio, né? Aqui que a gente está falando é que tudo bem, se for necessário por um tempo, mas é por um tempo. A gente vai ser treinado, o psicólogo vai nos ajudar a treinar a nossa mente para lidar com a situação ali da compulsão quando ela vier, né? E se você não faz o acompanhamento, você nunca vai se livrar desse remédio. A chance dele ir por água abaixo é enorme, porque aí tá tomando remédio, você não volta no médico, não pega de novo a receita, não toma a dosagem certa, nem sabe mais se é aquele remédio mesmo, né? Que deveria estar sendo tomado ali. Então, aí vem a falha no tratamento, né? Exato. E você usou o termo exatamente que a gente utiliza. Quando existe uma falha de tratamento, quando esse paciente teve uma baixa resposta em relação ao atendimento psicológico e nutricional, aí sim a gente começa a pensar na medicação. Então vai ter alguns elementos. Primeiro, falha de tratamento. Segundo, esse paciente ele ter outros diagnósticos associados. Terceiro elemento, quando tem uma gravidade muito elevada. Então a medicação ela é bem-vinda e ela vai estar associada a um conjunto de outras coisas, entende? Então, pacientes que estão medicados em relação à compulsão alimentar ou outro transtorno alimentar, a gente percebe uma melhora da sintomatologia. Só que existe um pedaço que é do paciente que ele vai precisar, através da terapia, através do tratamento nutricional, ter a mudança do comportamento. Então, o remédio ele vai facilitar essa mudança, mas não vai fazer pelo paciente, entende? Então, por isso que é esse trabalho em conjunto, né? Então, o medicamento ele vai ter esse encaixe em relação à gravidade, à comorbidade e também se esse paciente ele teve uma falha dos tratamentos anteriores. Para caminhar para o final, assim como quem está acima do peso, quando vai chegando num peso adequado, e às vezes nem não está chegando, mas já conseguiu ganhar qualidade de vida, mais movimento, ele acha que já está bom? A minha pergunta falha no tratamento também pode ser quando a pessoa acha que já está tudo bem, que ela já aprendeu, viu, doutor? Você não deu alta ainda para ela, porque tem alta da psicoterapia, né? Exato. Isso também pode levar à falha. Sim, com certeza. Sair precocemente do tratamento. Às vezes o paciente fala, não, já estou bem, estou melhor, não preciso mais ir na nutricionista, não preciso mais ficar vindo aqui toda semana. E esse é um cuidado, porque a alta vai existir. Né? O paciente não precisa se dar essa alta precocemente. Então, às vezes, o paciente ele não está tendo mais comportamentos típicos, mas ainda tem pensamento, ainda tem vontade. Então, calma, vamos estabilizar isso também e mais para frente consegue ter uma alta um pouquinho mais definitiva. Né? Mas, às vezes, o desespero de tô bem, não quero mais olhar para nada, já consegui chegar nesse lugar aqui, então chega. Cuidado, porque pode ser muito frágil a saída precoce de um tratamento. Existe aquela necessidade de encontrar o profissional que vai te ajudar? Porque aqui a gente está falando de uma especialidade dentro da psicologia que pode não ser tão comum. E não é algo assim sobre relacionamento, algo que você vai contar muito. Porque às vezes, não gostei do jeito da psicóloga ou do psicólogo, vou procurar outro. Aqui parece ser uma coisa talvez mais técnica, de fato, você tem um problema e se você está ali, você já identificou também esse problema e se você não continuar, você perde muita qualidade de vida. Dali é só para pior se você não fizer o tratamento correto, né? Exato. Que esse é o momento que o paciente ele chega no tratamento especializado, depois de ter batido em diversas portas e ter visto o quanto que não funcionou.
né? Então, a ideia do tratamento especializado é: você fez até agora desse jeito e agora vamos fazer o tratamento específico, protocolar para aquele paciente, levando em consideração a individualidade dele, mas agora não vai ser mais do jeito que o paciente quer. Entende? Então, agora é tratamento especializado. Então, a conversa é outra, o direcionamento é outro. É porque a gente precisa agora entrar com tudo. Por quê? Porque esse paciente ele já tem alguns anos de doença. Então, se a gente não reverter o quadro, esse paciente tem grandes chances de ir para uma condição mais crônica em relação àquele transtorno alimentar. No meu entendimento, esses pacientes, essas pessoas que vão passar por esse processo de tratamento, vão receber alta e vão ter toda essa relação ressignificada na vida, são as pessoas que vão ser os agentes transformadores da sociedade com relação àqueles comentários, a fala sobre o corpo do outro, a aparência, as opiniões ali com relação à vida da outra pessoa. Tô certa nesse pensamento, é isso que eles desejam também, porque você não vai mudar a sua família inteira que faz comentários que te prejudicaram uma vida inteira, mas você vai mudar o jeito que você recebe aquilo e você vai conseguir, de repente, até educar, porque quando você sabe do que você tem, você, né, tem o autoconhecimento, você também consegue educar as outras pessoas ali, de forma direta ou indireta, né? Da maneira como você se comporta frente às situações. É isso, você percebe isso. Esse também é um dos objetivos. Exato, sim. Porque isso ajuda as pessoas que passaram por isso a criar esses ambientes mais protetivos, né? Então, às vezes, aquele familiar que sempre comenta sobre o corpo vai continuar comentando. E o ponto é, nesse comentário dessa outra pessoa não dói mais. Ou você agora não atribui isso como se fosse algo sobre você. Né? Não te fere mais aquilo. Você percebe que o outro está sendo inadequado, que o outro, você já falou 15 vezes e o outro permanece falando a mesma coisa. Então, essa é a libertação, né? De perceber que o que o outro está dizendo não define o seu valor, não define quem você é. E sim, o outro está sendo inapropriado nesse momento, sabe? Então, a ideia é criar esses espaços mais protetivos, onde todos os corpos sejam bem-vindos e as pessoas se sintam confortáveis no próprio corpo. Adorei, doutor. Eu adorei. Eu vou deixar seu contato aqui. Dr. Felipe Augusto Lenzin, tá lá no Instagram, @Felipe Augusto sem o O. Felipe tem 2 L's, do jeitinho que tá escrito na sua tela. @Felipe Augusto sem o O no final. Você encontra a página lá, o Instagram dele, o perfil do Instagram dele, para você curtir também. Adorei saber dessa especialidade em transtornos alimentares complexos. Parabéns pelo seu trabalho no programa de transtornos alimentares da USP, já há 10 anos. Parabéns, eu adorei, foi uma alegria aprender com você. Volte outras vezes, está convidadíssimo. A nossa parceira Empório Magistral presenteia os nossos convidados com um kit aqui. Tem colágeno em goma, em shot, também um creme corporal. Agradeço a Empório. Obrigado. Passa esse kit, um presente aí, um mimo da Empório para os nossos convidados. Obrigada, doutor. Foi uma alegria, uma honra te receber aqui. Obrigado. Conte comigo e espero que as pessoas levem essas informações para a gente criar esses espaços mais protetivos. Adorei. Isso que a gente falou aqui é saúde mental, não é só para quem sofre com o transtorno, só para quem está em tratamento, não. Isso traz um reflexo, um impacto muito grande para a saúde mental de todos, né? Todo mundo se sentir mais acolhido, olha que mundo melhor que seria, né? Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Aproveito para pedir que você siga, então, me siga lá no Instagram, @DeniseLuque. Curta os nossos vídeos aqui, deixa o seu gostei, deixa o coraçãozinho, o joinha, faz um comentário, você que assiste do começo ao fim, maratona a nossa playlist do Diálogo 360, se quiser se comunicar conosco através do e-mail, diálogo360podcast@gmail.com. A gente vai ficando por aqui porque a vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!